Bom dia a todos, né? Iniciando a gravação aqui. Agora eu só estou tentando projetar essa bagaça aqui. Vai na tela inteira mesmo. Projetou direitinho para vocês, pessoal? Sim. Ou, né? Aí. Beleza. Então, galera, olha só. Na semana passada, aí mantém aqui aquele esquema, né? Vocês podem fazer perguntas via eu estou falando assim, a gente está apertado aqui, Lespa, né? Mas não é para vocês não fazerem as perguntas e nem fazer os questionamentos, não, tá? Viajar está permitido e é parte do processo, tá? Depois eu me viro aqui como que a gente faz para poder se resolver, tá? E também vocês podem fazer perguntas via chat também, sempre lembrando que quem tiver pergunta para fazer é prioridade, né? Então coloca ali a palavrinha pergunta antes do texto, porque aí eu vou olhar aqui com mais carinho para poder ler as perguntas, tá bom? E qualquer outras considerações, comentários, vocês podem colocar ali também no chat também, tá? Bem, semana passada a gente ficou bastante tempo discutindo sobre... Peraí, eu não estou vendo. Alguém levantou a mão, foi isso? Porque está aqui projetando a tela inteira. Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Basicamente, a gente ficou semana passada falando bastante sobre a questão da formação ou seja, da ideia de universo, né? Então, a gente discutiu muito sobre os diferentes modelos científicos que tentavam explicar o universo. E aí é sempre muito importante a gente relembrar, né, que toda vez que a ciência desenvolve um modelo de realidade, esse modelo tenta explicar o que a gente observa, né? Afinal, essa é uma das funções da ciência, explicar as coisas que a gente observa fora daquela visão de mito, fora daquela visão religiosa ou do senso comum. Tá? Agora, é fato que cada vez que a gente evolui ou constrói novos equipamentos, como, por exemplo, telescópios, radiotelescópios, né? Até telescópios espaciais, né? A gente começa a observar novas coisas que vão ficando sem explicação. E aí, muitas das vezes, é necessário a gente reformular todo o modelo de visão, né? Toda a explicação para a gente poder... né? Peraí um minutinho. Para a gente poder... ajustar o que a gente está vendo, né, a nossa explicação sobre o universo. E assim foi ao longo da história. A gente viu que existia uma visão, né, geocêntrica, aquela visão que imaginava, né, a Terra como centro do universo e todos os corpos celestes girando em volta da Terra. Depois a gente viu, né, isso foi uma visão lá dos gregos, né? Ptolomeu foi um dos primeiros a definir, a construir um modelo, né, de geocentrismo bem ajustado ao que a gente observava, né? Aí no século, já para o século XVI, né, a gente tem uma nova visão, a gente tem um novo modelo, porque esse novo modelo já ajustava, tá, para o que a gente estava observando naquele momento, que era o modelo heliocêntrico, ou seja, a ideia de que a Terra era, na verdade, só mais um planeta que girava em volta do Sol, né? E aí vai lembrar que quando Copérnico definiu esse modelo, né, o heliocentrismo, né, a gente ainda não tinha desenvolvido telescópios, nenhum tipo de telescópio, né? Era basicamente para adequar as observações astronômicas, tá, aos cálculos matemáticos.
Quando Galileu Galilei ele, né, observa com seus primeiros telescópios rudimentares, né, que realmente existem corpos celestes girando em volta de outros corpos celestes, aí fica bem claro para ele, né, que o geocentrismo não funcionava e o heliocentrismo deveria ser, né, o modelo mais correto. Mas aí a ciência foi evoluindo, os telescópios foram ficando mais e mais poderosos e a gente foi observando cada vez mais o quê? Que, na verdade, né, o Sol ele é só mais uma estrela, né? Ele é mais uma estrela diferente, não muito diferente das outras estrelas, né, que a gente vê no céu à noite. Tá? Aí veio aquela ideia de que o universo era, então, infinitamente grande, porque quanto mais, né, poderoso o telescópio era, mais distante ele conseguia observar, e a gente continuava observando coisas, né? Então, chegou um momento que os cientistas começaram a imaginar que o universo deve ser infinito, né? E ele deve ser estático. Então, veio aquele modelo geoestacionário. E aí a gente viu também na semana passada, né, que essa ideia de universo geoestacionário não, universo estacionário, ou seja, um universo infinito para todos os lados, formado por estrelas espalhados pelo cosmos inteiro, mas que de uma certa forma estático, né? Essa visão de universo estacionário, ela foi perdendo força à medida que a gente foi observando novas coisas. Então, por exemplo, quando na década de 30, o astrônomo Edgar Hubble, ele conseguiu observar que, na verdade, os objetos estão se afastando um dos outros, né? Isso associado à teoria da relatividade, que diz que o espaço ele pode ser curvo, esticado e por aí vai, né? Isso acabou gerando um questionamento sobre aquele modelo de universo estacionário, né? E aí veio uma proposta, né, que é a proposta do Big Bang, que é o modelo que nós temos hoje. Então, bem que fique bem claro isso, gente. Professor, então essa é a verdade? Essa é a verdade sobre o universo? Bem, esse é o modelo atual que explica, né, tudo que os cientistas podem observar, né, com seus telescópios. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Agora, existem ainda muitas dúvidas a serem respondidas, tá? Peraí. Uma das dúvidas que devem ser respondidas, que, assim, professor, o que é, então, o Big Bang? Porque você falou sobre esses modelos, mas a gente não explicou muito bem o que seria o Big Bang, né, propriamente dito. Bem, o Big Bang, ele é basicamente uma proposta de modelo de universo em que toda a matéria, espaço e energia que compõem o universo que nós conhecemos, ele esteve em algum momento do passado bem distante, né, ele esteve concentrado em um único ponto. Tá? E que em um determinado momento, e aí vejam vocês como que esse modelo ainda não responde todas as coisas. Por exemplo, não se sabe por que, né, de repente, o universo iniciou um processo de expansão. Tá? Tanto que essa proposta de um universo em expansão, né, é o que deu nome a esse modelo. Big Bang é basicamente o quê? É um nome que foi dado, inclusive, pelos cientistas que não concordavam com essa teoria, né? Eles achavam essa teoria, não é possível que seja isso e não sei o quê. E aí eles, para zoar mesmo, né? Eles colocaram esse nome, tal do nada, de repente, o universo numa grande explosão, bang, né? E de repente você tem o universo, né? Mas o que fez, então, a maioria dos cientistas mudarem de ideia ao longo do tempo? É de que um modelo científico, quando ele começa a explicar tudo o que está se vendo, e mais, quando ele começa a prever coisas, né, que ainda não se tinha percebido ou visto, esse modelo começa a ganhar muita força na ciência. Hoje é assim o Big Bang. Né? Então, muitas coisas que a teoria, lá na matemática, né, ela previu, hoje em dia os cientistas conseguem observar nos seus telescópios, né, antes mesmo deles terem observado aquilo. Né? Então, um bom exemplo é a radiação de fundo. Né? Peraí. O que é a radiação de fundo? Se a gente pegar... Né, peraí.
Eita. Se a gente pegar, né, aqui seria basicamente aonde nós estamos hoje em dia, né? Se a gente começar a pegar os telescópios e observar cada vez mais longe, a gente viu isso na semana passada, tá? Que quanto mais longe a gente vê no espaço, mais no passado a gente está vendo. Isso vocês entenderam bem, não foi, pessoal? Mostrinhos? Sim, né? Beleza. Então, significa dizer que quando a gente constrói telescópios muito poderosos e a gente consegue, né, ver muito longe, a gente está vendo também muito, muito no passado, tá? Hoje em dia a gente consegue observar coisas. Nossa senhora, que eu estou tentando usar caneta digital, mas tá uma desgraça aqui. Quando a gente olha no passado, cada vez mais distante, a gente começa a conseguir ver estruturas, tá, que não tinham sido, né, vistas ainda. Muitas dessas estruturas, né, elas foram previstas na matemática do Big Bang. Fala, Cauã. Pode perguntar. Não estou ouvindo. Abre o microfone. Não. Cauã? Não? Tá. Então, olha só, o Caio ele já está aqui uma coisa mais, né, avançada aqui, que nem vai ser o tema que a gente vai chegar a falar, né? Teoria M seria uma teoria mais moderna, né? Mas, na verdade, é uma teoria que tenta fundir duas áreas da física. Não sei se vocês já estudaram isso, né? Não sei se o professor de física chega a falar, mas hoje a física moderna ela é baseada em dois campos de conhecimento, que é a teoria da relatividade, que explica um pouco sobre o Big Bang, que a gente está vendo aqui, sobre a origem do universo, tá? E a física quântica, que tenta explicar as coisas que acontecem, né, no átomo, ou até menor do que o átomo. Só que qual é o problema? Quando a gente tenta pegar os cálculos da relatividade e aplicar na física quântica, eles não funcionam. Quando a gente tenta pegar os cálculos da física quântica e aplicar na relatividade, também não funcionam. Então, na prática, a física hoje está dividida em duas partes, que não conseguem se colar, né? E não faz sentido isso, porque, afinal de contas, a gente está falando do mesmo universo, do mesmo mundo que a gente vive, né? Então, existe hoje, na física, uma busca por uma teoria que consiga unificar esses dois campos da física, né? E isso aí que o Caio está falando nas perguntas ali, a teoria M, seria mais ou menos isso, né? Uma proposta de teoria para fundir esses dois lados da física moderna, tá? E sim, Caio, isso poderia ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o universo que nós conhecemos, tá? Por quê? Veja, aqui nesse gráfico que vocês podem ver projetados aqui, tem o quê? Tem basicamente o Big Bang, que é aquele momento inicial, tá, em que você tem, há pelo menos 13 bilhões de anos atrás, toda a matéria, energia, o próprio espaço, tudo aqui concentrado em um ponto que é menor do que uma bola de gude, né? Uma baleba, tá? E num determinado momento, esse universo iniciou um processo de expansão, e à medida que esse universo foi se expandindo, ele foi se resfriando, tá? Ele foi ficando mais frio e foi permitindo a formação de átomos, de estruturas, de moléculas, que depois foram formando as estrelas, tá? E as estrelas, graças à gravidade e às outras forças que regem o universo, foram formando galáxias até a gente chegar, tá, ao nosso universo que a gente vê hoje em dia, com planetas, com luas, tá, com galáxias, tá? Então, isso é a teoria atual do Big Bang. Um momento inicial, algumas pessoas mais religiosas dizem assim, eu inclusive andei lendo alguns textos que o pessoal foi mandando para mim, né? E eu gostei muito de algumas pessoas que foram pensando assim, poxa, professor, será que não dá para a gente juntar uma visão mais religiosa com a visão científica? Olha, isso é de cada um. Por exemplo, tem cientistas que realmente acreditam que o Big Bang é uma mostra que talvez houve um momento de criação, houve, né, um ser divino que criou todas as coisas. Outros cientistas são mais céticos,
Ou seja, não dá para a gente explicar com religião o que a gente não sabe, né? Porque, basicamente, é isso que se fazia desde sempre, né? As dúvidas surgem e elas têm que ser tentadas ser respondidas dentro da ciência para poder ser um conhecimento científico, tá? Mas, de qualquer forma, o Big Bang, né, ele é hoje um modelo de realidade muito aceito, tá, pelos cientistas, tá? Inclusive, peraí, aqui, esse gifzinho aqui, pessoal, que eu coloquei, que eu postei aqui, ó, esse gif é uma ilustração do que seria mais ou menos o Big Bang. Só que, assim, não querendo confundir muito a cabeça de vocês, mas já confundindo, tá? É bom sempre lembrar que o Big Bang fala da matéria, da energia e do próprio espaço, tá? Por quê? Porque o espaço faz parte do universo. Então, não é que seja assim, você tem um ponto e um monte de espaço vazio em volta. Não, o próprio espaço está nesse ponto também. Professor, mas o que tem, então, fora do espaço? Isso aí os cientistas não sabem também, tá? Para vocês terem uma ideia de como que é complexo essa teoria, tá? Beleza, gente? Todo mundo comigo? Dúvidas? Espera aí. A pergunta é... Peraí. O Vitor está perguntando assim, o que é essa teoria? Ele está falando da teoria M, né? Aí o Thiago fala assim, uma pergunta dele também, é possível a existência de um multiverso? Espera aí, Thiago, rapidinho que eu vou ler aqui do Caio. É uma teoria que fala que há multiversos que são compostos de números outros, né? Ou seja, que existem infinitos multiversos, e que eles estão se afastando, se expandindo, se chocando, né? E criando novos universos, né? Então, o Caio está correto, tá? A teoria M, ela é, na verdade, uma teoria que junta, né, matematicamente falando, vários pontos, tá? Do Big Bang atual, tá? Mas, assim, é uma teoria matematicamente muito, muito complexa, mas não se viu na natureza ainda nada que comprove essa teoria. E aí é que é importante a gente entender o seguinte, tá? Uma grande teoria científica, ela pode ser proposta, mas ela precisa, depois de um tempo, para ser aceita pelos cientistas, ela tem que ser vista no mundo real, né? Ou seja, a gente tem que observar essas coisas. Então, o Big Bang, quando surgiu como teoria, ele não era aceito pelos cientistas. A maioria dos cientistas não aceitavam o Big Bang. Mas a partir do momento que os cálculos matemáticos, né, lá do Big Bang, a proposta da teoria foi sendo observada no mundo real, né, aí o Big Bang ganhou força, né? A teoria M, hoje, ela está nesse ponto. Multiversos, universos infinitos, não sei o quê. Isso, tem várias teorias que tentam colocar isso como uma explicação, inclusive para o próprio Big Bang, tá? Só que como a gente consegue ver alguma coisa que está fora do nosso universo? Basicamente, o universo é tudo que existe, né? É o espaço, é a energia, é a matéria, somos nós, os planetas. Como ver além do nosso universo, né? Isso aí, até hoje, pelo menos, ninguém descobriu como fazer. Tá? Então, é por isso que essas teorias de multiversos, de universos paralelos, né, que hoje em dia são muito explorados nas ficções, né, nos filmes e coisa e tal, essas teorias elas têm matemática, elas têm defensores e coisa e tal, mas no mundo científico elas são ainda, né, muito pouco aceitas. Por quê? Porque não se observou em experimentos, não se observou, né, de forma real, tá, essas teorias funcionando, tá bom? Então, eu acho que eu expliquei essa questão, a pergunta do Tiago também, né? É possível, Tiago, que haja multiversos, é realmente possível. Matematicamente falando, nada impede que existam multiversos, tá? Agora, a gente ainda está tentando entender o nosso próprio universo, né? Ou seja, existem dimensões no nosso universo que nós não observamos. Então, tem coisas assim bem complexas ainda que a gente não conseguiu entender do nosso universo. Para poder definir e entender um multiverso, ainda
tem um caminho aí muito grande, e pode ser que lá no fim a gente chegue e a gente perceba, olha, essa teoria aqui não estava funcionando, não é isso aqui, tá? Isso acontece na ciência também, tá? O cara que está falando sobre o Homem-Aranha, né? É o que eu estou falando. Nos filmes, hoje em dia, os caras usam muito, exploram muito essas ideias de multiversos e coisa e tal, né? Mas, assim, cientificamente falando, né, ainda são só teorias pouco aceitas. Tá? Aliás, é muito bom a gente parar aqui um minutinho e entender. Na ciência, é porque existe no mundo leigo, nas pessoas do dia a dia, aquela ideia de que, quando é uma teoria, é porque não foi provado ainda. Né? Quando é uma lei, é porque já foi provado. Né? Como, por exemplo, tem a lei da gravidade e tem a teoria da evolução. Né? Muitas vezes as pessoas usam isso para dizer que isso aí não existe, isso aí não funciona. Não é assim. Tá? Vale lembrar, gente, que o que eu estou falando aqui são modelos de realidade. Toda vez que um modelo, uma teoria, ela tenta propor, né, uma explicação para a realidade, né, ela vai ser mais aceita ou menos aceita de acordo com o quanto esse modelo vai explicar. Tá? Existem algumas teorias hoje na ciência que são verdadeiros fatos científicos. Ou seja, o que é um fato científico? Ele já foi provado, reprovado, comprovado, né? Ou seja, em experimento, no mundo real, e não tem o que discutir. Isso aqui, pelo menos para a ciência, é uma verdade absoluta. Por exemplo, a relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, quando ela nasceu, ela era uma teoria, foi proposta e coisa e tal, papá. Hoje em dia, 1 zilhão de experimentos já comprovaram que a relatividade funciona, que é isso mesmo. A mesma coisa é a teoria da evolução de Charles Darwin. Quando ele propôs a teoria da evolução, é claro, os cientistas, muitos também rebateram, disseram isso não existe, papapá, né? Com o tempo, e principalmente com o avanço da biologia, na genética e coisa e tal, a própria descoberta do DNA e coisa e tal, foi comprovando aquilo que Darwin tinha falado lá, né, no século XIX. Então, hoje, a teoria da evolução ela é um fato científico, assim como a relatividade é um fato científico. Tá? Agora, esses fatos podem mudar, podem ser ajustados, isso pode acontecer, como eu falei para vocês, se a gente observar alguma coisa diferente. Hoje, por exemplo, os cientistas observaram uma coisa que eles não previam, e tem a ver com esse slide que eu estou colocando aqui para vocês, que é qual é o destino do universo? Tá bom, professor, eu entendi. O universo nasceu de um ponto, né? Ele iniciou um processo de expansão e ele está se expandindo até hoje. Tá bom, o que vai acontecer? Tá? Os cientistas discutem muito sobre isso. Tá? Por quê? Porque existe uma força inicial que iniciou o processo de expansão, mas existe a gravidade, que é uma força de todos os corpos celestes que, de certa forma, atraem todos os corpos celestes. Então, durante muito tempo, os cientistas discutiam que pode ser que o universo tenha 2 destinos. Ou, né, ele comece a se expandir e, em um determinado momento, a gravidade freie essa expansão e comece a reverter esse processo e o universo vai colapsar sobre ele próprio. Né? Vocês podem ver isso aqui, basicamente um Big Bang, né? O universo se expandindo e, em um determinado momento, a gravidade fazendo com que o universo volte ao seu ponto original, né? Se colapsando. Tá? Ou, se a gravidade não for forte o suficiente, você tem um Big Bang, depois você tem um processo de expansão, ele vai se expandindo de forma constante para sempre. Só que, espera aí, já vou. O Cauã, quer falar? Pode falar. Acho que o Cauã tá... Alô, Cauã? Não sei se ele tá... Eu não estou ouvindo bem aqui, não. Bem, vamos continuar aqui. Tá me ouvindo? Então, agora estou. Não, é que eu queria saber qual é o nome do processo em que, ao mesmo tempo, dá para ver o universo se contraindo, e acho que quanto mais longe você vê o universo se afastando. Qual que é o nome disso? Não, assim, o nome desse processo que os cientistas pensaram que poderia acontecer está até aqui, é Big Crunch. Big Crunch.
Que seria o quê? É bem Seria grande. o universo voltando a um processo primordial, a um Mas no processo... caso aí você vê pelo telescópio, né? Aí que tá. O que que acontece? Os cientistas teriam que ver indícios de que em algum lugar, pelo menos do universo, ele está iniciando um processo de frear, ou seja, porque o que que acontece? Hoje em dia, quando você olha uma galáxia muito distante, você vê essa galáxia se afastando da gente. Se você vê uma galáxia mais longe ainda, você vai ver que ela está se afastando da gente mais rápido ainda, né? Ou seja, o que dá uma ideia de um universo ainda se expandindo. Tá entendendo? Aí o que que acontece? Bem, eles começaram a fazer cálculos. Dependendo da quantidade de matéria que existe no universo, porque a quantidade de matéria é o que gera a gravidade. Então, dependendo da quantidade de matéria do universo, né, esse universo, em algum momento do futuro, não é agora, por quê? Porque agora ele está se expandindo, é o que a gente pode ver, né? Em algum momento do futuro, esse universo iria parar de se expandir e aí ele ia começar a encolher novamente, né? Isso ia depender do quê? Da quantidade de matéria, né, que iria gerar uma quantidade de gravidade suficiente para fazer o universo se encolher de novo. Só que o que acontece? Hoje em dia, quando os cientistas começaram a observar para tentar explicar se, né, a gente iria para um Big Crunch ou se a gente iria para um universo que iria se expandir para sempre, tá? Como esses dois modelos aqui de expansão, uma mais acelerada e outra menos acelerada, o que eles foram observar foi o seguinte: eles observaram uma coisa que eles não conseguem explicar, que na verdade o universo está se expandindo, mas ele não está se expandindo em velocidade constante, como se imaginava. Ele está se expandindo acelerando. Ou seja, o universo está acelerando o seu processo de expansão. É como se alguma força misteriosa estivesse empurrando o universo cada vez para fora. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, isso que se observou faz uns 5 anos que os cientistas observaram isso pela primeira vez. Não tem explicação. Eles não sabem, não entendem. Por que isso aconteceu? Não sabem. Então, hoje, por exemplo, a nossa visão de Big Bang, que nós conhecemos, né, que a gente consegue observar, ela tem um ponto que ela não conseguiu prever, que é o quê? Essa expansão acelerada. Ah, professor, então, o que é? O que vai acontecer? É o fim do Big Bang? O Big Bang vai acabar? Eles vão mudar? Vão criar outra teoria? Bem provavelmente, algumas coisas do modelo do Big Bang vão ter que ser ajustadas. Agora, o que? Eu não sei, nem os cientistas sabem. Na verdade, também os cientistas foram pegos de surpresa com essa expansão aqui. Eu só estou falando isso para vocês, pessoal, para vocês entenderem que a ciência não é uma verdade absoluta, né? Ela trabalha assim, ela tenta, né, encontrar indícios para as explicações que ela está dando para aquele fenômeno. Às vezes acontece disso. Ela está ali explicando, está funcionando, está encaixando, e de repente vem uma coisa que eles não têm a menor ideia como explicar. E aí começa o quê? Todo o processo científico de novo. Vão ter que propor uma outra hipótese, vão ter que testar essa hipótese para tentar chegar a um modelo científico de resposta. Professor, eu tenho uma dúvida. Como está funcionando essa expansão? Cada corpo celeste está se separando um do outro ou cada galáxia está separando do outro? Porque senão, os planetas se separariam das estrelas, no caso. Isso, Vitor. Essa pergunta até rolou, acho que na última aula. Assim, na verdade, o universo todo está se expandindo. Tudo. Aqui, por exemplo, dentro de casa, porque, professor, mas peraí, onde que é o Big Bang? Onde que é o centro do universo, então? Não tem centro do universo. O Big Bang foi em tudo, ou seja, aqui, esse ponto aqui onde que eu estou sentado foi uma parte da expansão do Big Bang. Então, se o universo está se expandindo, significa que o espaço está se expandindo, inclusive o espaço entre nós. Só que é uma expansão muito lenta, tão lenta que a gente não percebe e nem ao longo de milhões de anos a gente conseguiu perceber essa expansão aqui, né, numa distância pequena. Agora, quando eu olho para muito longe, muito longe, eu consigo ver essa expansão acontecendo. Por quê? Porque a galáxia está muito longe. Tá? Eu ia pegar aqui acabei esquecendo. Mas se você pegar uma bexiga de bola, uma bola de festa, né, e traçar 3 pontinhos nessa bola de festa e assoprar,
você vai ver claramente isso acontecendo, que o ponto mais perto de você, ele vai se expandir, ele vai se distanciar de você mais lentamente. Mas o ponto que está lá na ponta da bola, ele vai se distanciar de você mais rápido, né? Porque ele está distante, esse processo de expansão vai ser mais acelerado quanto mais distante ele estiver de você. E isso tem acontecido com o universo agora, tá? Bem, gente, assim... Sim, eu entendi agora. Então, no caso, tudo está se distanciando em determinado momento. Isso. E não só as galáxias com os planetas. Mas aí, no caso, já que eles observaram essas galáxias se distanciando em velocidades diferentes, não poderia dizer que uma galáxia seria mais pesada que a outra por conter mais planetas, aí a gravidade estaria empurrando mais rápido? Porque se você joga uma bola para baixo, quanto mais pesada essa bola, mais rápido ela cai. Olha, vocês estão chegando a uma visão interessante, porque hoje em dia muitos cientistas pensam assim, de que talvez o universo não cresça de forma uniforme, né? Então isso aí é uma visão hoje, também está se discutindo, porque precisa se observar, ainda não se observou isso. Hoje, pelo menos hoje, tá? Em todo lugar que a gente olhou, para todo lado que os cientistas olharam, eles viram o crescimento do universo num processo, né? Agora que eles refinaram as observações, em um processo de aceleração constante, né? Ou seja, uma aceleração é um movimento uniformemente variado, né? Ou seja, ele varia, mas de forma uniforme, né? O que, inclusive, tem um nome, isso é constante de Hubble, né? Que é esse processo de expansão do universo, tá? Então, assim, alguns cientistas acreditam que talvez em alguns pontos do universo, mais densos, menos densos e coisa e tal, você tenha, né, um crescimento mais devagar, outro mais acelerado, mas ainda não foi observado, tá? Então, é o que eu falei, tá? E ainda está no campo lá da matemática, tá? Mas, assim, é uma visão interessante. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, que se o universo realmente está acelerando na sua expansão, né, qual vai ser o destino final do universo? Bem, os cientistas traçam que o nosso destino vai ser que o universo vai se expandir cada vez mais rápido, porque ele está acelerando, e vai chegar um momento que esse processo de expansão vai ser tão rápido, né, que até espaços pequenos, como entre planetas, né, ele vai estar se expandindo ao ponto de, né, desgarrar, de destruir, né, todos os sistemas, né? Então as galáxias vão se desfazer, os sistemas solares, né? Até os átomos e as moléculas vão se desfazer, né? Agora, podem ficar tranquilos, ninguém precisa perder noite de sono, não, tá? Porque se isso um dia acontecer, vai ser daqui trilhões e trilhões de anos, né? Tá? Mas assim, essa é uma... Ela já morri, meu filho. Podem ficar tranquilos, tá? Isso é provavelmente num futuro muito distante, tá? Nem a raça humana vai estar mais aqui, com certeza. Tá? Provavelmente. Então, eu acho que eu respondi também aqui a pergunta do Caio, né? O universo é oscilante. Ele acha que o universo é oscilante, né? Pode ser que seja esse big crush, né? Esse processo, inclusive, ele é muito elegante, né? Se você pensar no universo se expandindo, chegando em um determinado momento, depois se encolhendo, e aí talvez depois, né? Se expandindo de novo num eterno ciclo, né? Esse seria um modelo muito elegante de universo, mas assim, como eu falei para vocês, não é só porque os cientistas querem ou acham bonito ou acham isso bacana que é assim que vai ser as coisas, né? Então, infelizmente, muitos cientistas, quando o Big Bang começou a ganhar força, quando começaram a perguntar como que era, muitos cientistas realmente começaram a acreditar, não, talvez seja isso, o universo chega em um determinado momento, depois ele encolha, né? Mas, infelizmente, as observações hoje, né, praticamente eliminaram essa visão aqui, tá? Ou seja, hoje em dia, essa visão aqui de universo está praticamente, tá, descartada, tá? Então, agora, essa aqui é a que a gente tem hoje, tá? De um momento em que o universo vai se expandir infinitamente, tá? Então, pessoal, agora que a gente... mas o professor teve muita coisa que eu não entendi aí, coisa e tal, por exemplo, se eu for fazer PISM, isso aí vai cair no PISM? Não, olha, essa parte da matéria, ela cai pouco, mas pode cair alguma coisa. Já vi cair questões sobre formação do universo, mas são sempre questões bem simples. Então, por exemplo, o que eu preciso saber sobre o Big Bang para uma prova de PISM? Bem, o Big Bang é uma teoria, é um modelo científico, né,
que define que o universo veio de uma explosão, ou seja, de um momento em que toda a matéria estava concentrada em um ponto, e aí esse ponto iniciou um processo de expansão, tá? Dando origem a todas as estruturas do universo que nós conhecemos hoje. Tá? Então, essa é a resposta mais simples. Ah, mas tem coisa aí que você falou que eu não entendi. Tudo bem, tem coisas que eu falei aqui que nem os cientistas entendem ainda, tá bom? Aqui eu coloquei nesse slide aqui, pessoal, só alguns termos que são mais clássicos e é importante de vocês, né, terem anotado, né? Depois eu vou disponibilizar esses slides, é claro, né? Mas é importante vocês terem anotado, porque esses são conceitos que, de vez em quando, são cobrados em provas e vestibulares da vida. Assim, todo do slide anotar? Ou não? Não, se não, assim, o que eu estou falando, os slides aqui são para guiar a aula, mas eu depois, na última semana de aula, eu disponibilizo todos os slides que eu uso durante o ciclo, né? Então, vocês vão ter esses slides, se vocês quiserem depois estudar e coisa e tal, tá? Mas aqui, conceitos simples, né? Mas são muito, muito usados hoje em dia por aí nas provas e coisa e tal, tá? O primeiro conceito que eu acho que é interessante é que qualquer corpo celeste que você olha no céu à noite ou durante o dia, porque o que são corpos celestes? Todos aqueles corpos que a gente pode observar no céu. Tá? Então, por exemplo, a caneta é um corpo celeste? Não, não é, porque eu não estou observando a caneta no céu. Tá? Agora, qualquer coisa que eu olho no céu é um corpo celeste. Tá? Então, a gente pode classificar os corpos celestes em dois grandes grupos. Tá? E, basicamente, quais são esses dois grupos? Né? Quais são essas duas classes? São os corpos celestes luminosos, tá? E os corpos celestes iluminados. Então, vejam vocês, tudo que eu vejo no espaço, tudo que eu vejo no céu, ele pode ser classificado como corpo celeste luminoso ou um corpo celeste iluminado. Qual é a diferença? Bem, corpo celeste luminoso é um corpo que basicamente produz a sua própria luz. Tá? Então, estrelas, galáxias, nebulosas, são corpos celestes que emitem luz. Tá? Então, a gente consegue, né, observá-los porque eles estão emitindo luz. Tá? Agora, corpos celestes iluminados, como o próprio nome diz, eles estão sendo iluminados por alguma coisa. Tá? Então, normalmente, os corpos celestes iluminados são os corpos do sistema solar. São aqueles que a gente consegue ver graças à luz do Sol. Tá? Pode perguntar. Ah, não, né? Acho que alguém entrou na pergunta. Espera aí, um minutinho. Porque as estrelas produzem luz própria, né, José Felipe? Exatamente. Então, por exemplo, as estrelas, como elas produzem a sua própria luz, elas são classificadas como corpos luminosos. Agora, por exemplo, a Lua. À noite, você olha para a Lua, ela está brilhando muito, ela brilha muito, mas ela não produz luz. Ela, na verdade, está refletindo a luz do Sol, tá? E aí é por isso que a gente consegue observar ela à noite. Tá? Então, a Lua é um corpo iluminado. Os asteroides, os planetas, tá? São todos corpos celestes que recebem a luz do Sol, refletem a luz do Sol, e é o que permite a gente observar eles. Tá? Agora, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, são corpos celestes que produzem luz. Né? Então, a gente consegue observar eles porque eles produzem luz. Tá? E é interessante, por exemplo, hoje em dia, os astrônomos, eles têm pesquisado muito o que a gente chama de exoplanetas. Alguém sabe me dizer o que é um exoplaneta? Exoplaneta? Alguém sabe o que seria um exoplaneta? Um planeta formado por asteroides? Não, não. Alguém? Mais alguém? Exoplaneta? Ô, professor, eu já ouvi falar um nome, mas aí eu não sei o conceito. Talvez seria algum planeta que produzisse sua própria luz, alguma coisa do tipo? Um planeta muito pequenininho. Um planeta pequeno?
Não, planetas É um com planeta condições similares ortogonal. à Terra, que pode abrigar vida. Repete, esse último eu não consegui entender. São planetas com condições similares à Terra, que podem abrigar vida. Não, a resposta mais correta está aqui, ó. O Davi falou, ó. É um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol. Aí ele respondeu perguntando, né? Tipo, não com muita convicção, né? Mas essa é a resposta correta, Davi. Tá? Ou seja, o que é basicamente um planeta? Um planeta é um corpo celeste, como já está aqui na classificação, né? Iluminado, que gira em volta de uma estrela. Isso é um planeta. Um corpo celeste que não produz luz, que gira em volta de uma estrela. Tá? Isso é um planeta. Então a gente conhece os nossos planetas aqui do nosso sistema solar. Tá? Ou seja, da nossa estrela que a gente chama de Sol. Tá? Agora, durante muito tempo, os cientistas imaginavam, será que, como o Sol é uma estrela, ele tem planetas em volta? Beleza. Será que todas as outras estrelas também têm planetas? Durante muito tempo, isso foi uma discussão, né, entre os astrônomos. Muitos acreditavam que planetas deveriam ser raros no universo, e outros achavam que não, que, olha, muito provavelmente existem um monte de planetas em volta de outras estrelas. Muito recentemente, para vocês terem uma ideia, foi em 1995, ou seja, faz aí agora, está fazendo aí uns 20 e poucos anos, 25 anos, né, que os cientistas descobriram pela primeira vez um planeta em outra estrela, né, o Pegasus 51. Por quê? Porque é muito difícil a gente descobrir um planeta em outras estrelas, porque as estrelas brilham, e elas brilham muito forte, e os planetas não têm brilho próprio. Então, na verdade, não é possível hoje em dia ainda se ver diretamente por telescópios um planeta. Não é possível. Não existe uma foto de um exoplaneta ainda, né? O que se tem são observações indiretas. Ou seja, quando um planeta, por exemplo, passa entre, né, a sua estrela e a Terra, o que a gente chama de transição, a gente consegue ver essa pequena sombra, esse pequeno decaimento da luz daquela estrela. Isso é um indicativo de que tem um planeta ali. É possível ver também um planeta, ver, entre aspas, um planeta pela oscilação da estrela. Se a estrela está oscilando, isso significa o quê? Que tem um planeta girando em volta dela, né, puxando ela gravitacionalmente. Né? Ou seja, graças a essas técnicas que os cientistas apuraram ao longo dos anos, hoje em dia já se descobriu milhares e milhares de exoplanetas, ou seja, planetas que giram em volta de outras estrelas. Tá? Então, nós temos os nossos 8 planetas conhecidos, que são os planetas que giram em volta do Sol, tá? E existem hoje mais de 3 mil planetas conhecidos girando em volta de outras estrelas. O que levou os cientistas a acreditarem que, olha, planetas são muito comuns. Então, cada estrelinha que a gente vê no céu à noite, tem os seus próprios planetas girando em volta. Né? Ou seja, inclusive a estrela mais próxima no sistema solar, que é a Alfa de Centauro, né, já se descobriu 3 planetas girando em volta desse sistema. Né? Então, são, né, infinitos planetas girando em volta de todas as estrelas que a gente conhece. Tá? Aí alguém falou assim, mas são planetas que podem ser habitados. Bem, aí já é outra história. Né? Um planeta, para poder ser habitável ou gerar vida, ele tem que ter condições muito ideais. Vejam vocês, por exemplo, aqui, o nosso sistema solar tem 8 planetas, né? Mas só a Terra consegue suportar vida. Por quê? Porque a Terra está perto o suficiente do Sol para ter água líquida, mas está longe o suficiente para não estar torrado. Né? A Terra tem uma atmosfera, a Terra tem, né, várias condições físicas e químicas que permitem a vida neste planeta. Tá? Agora, nós temos outros planetas aqui no nosso sistema solar. O próprio Marte é um planeta que poderia, né, se tivesse dado um pouquinho mais certo, ele poderia ter abrigado vida, tá? Mas não abriga. Então, isso mostra o quê?
mostra para os cientistas que talvez de todos esses planetas que estejam girando em volta de outras estrelas, muitos poucos tenham capacidade de suportar a vida. Tá? Agora, só o tempo vai dizer, porque a gente precisa avançar na tecnologia para poder chegar a esse ponto de observar os planetas e dizer, olha aqui, esse planeta tem oceanos, esse planeta aqui tem crosta, esse planeta tem atmosfera, esse planeta tem oxigênio, né? Ou seja, agora é uma questão de evolução científica para a gente poder ver essas coisas acontecendo. Fala, Cauã, que levantou a mão. Deixa eu te falar, José Felipe, vamos supor que Marte tenha vida. Não seria igual à Terra, né? A vida seria diferente, né? O modo de vida também, tudo ia mudar, né? Não, assim, isso aí, a gente está numa daquelas discussões bem claras hoje na ciência, né? Muitos cientistas acreditam que existe alguma forma de vida em outros lugares do universo. Por quê? Porque o universo é muito grande. A gente vai ver aqui, daqui a pouquinho. O universo é muito grande, tem muitas estruturas, né? E é bem... Partindo daquele princípio que nós não somos especiais, né? De que o sistema solar não tem nenhuma posição especial no universo, né? Então, assim, é bem provável que exista vida em outros lugares do universo. Agora, é aquela questão, a ciência, uma coisa é um cientista acreditar, outra coisa é isso ser uma informação científica. Não é uma informação científica porque a gente ainda não descobriu nenhuma vida fora da Terra. Por exemplo, Marte. Marte é um planeta muito gelado, ou seja, é um planeta que a temperatura média ali está em menos 80 graus. Marte é um planeta que não tem água em estado líquido. Marte é um planeta que não tem oxigênio, tem uma atmosfera muito fina, tá? Ou seja, é um deserto gelado. Tá? Então, Marte é muito pouco propício ao desenvolvimento da vida como nós conhecemos. Agora, essa também é uma discussão muito grande. Mas será que se a gente vê a vida, a gente vai conseguir reconhecer aquilo como vida? Né? Por quê? Porque a gente tem o nosso padrão aqui na Terra. A gente tem o que é a vida aqui na Terra? É um corpo, né, capaz de se reproduzir, capaz de crescer, de se alimentar, que depois invariavelmente morre. Né? É um punhado de átomos que faz esse ciclo. Tá? Agora, será que a gente vai conseguir ver isso em outros planetas? Bem, só o tempo vai dizer. Tá? Agora, as possibilidades são grandes. Outra questão é a seguinte, isso tem a ver com aquele negócio de OVNI, de disco voador? Não, não tem a ver. Tá? Isso não é ciência. Por quê? Porque a ufologia está no mesmo campo ali da astrologia. Ou seja, tem pessoas que gostam, pessoas que pesquisam, mas não é um conhecimento científico. Até porque eles se baseiam em observações e coisas que não tem comprovação. Tá? Então, tipo assim, hoje, para você... o cientista acreditar que tem vida em outros planetas não significa dizer que ele acredita que tem vida inteligente, por exemplo. A própria Terra levou bilhões de anos para desenvolver o ser humano, que é uma criatura inteligente. Nós tivemos dinossauros, tivemos répteis, tivemos, durante bilhões de anos, bactérias. Né? Então, tipo assim, a evolução foi muito lenta para dar origem a um ser pensante. Então, é bem provável, é o que os cientistas acreditam hoje, que o universo seja cheio de vida, mas vida unicelular, bactérias, vírus, criaturas muito simples. Né? Agora, se isso vai evoluir para formar seres pensantes, criaturas, né, inteligentes, isso aí, né, os cientistas têm a menor ideia. Eles só podem, né, eles só podem ficar chutando mesmo. Não é uma informação concreta, tá bom? Espero ter respondido. Aqui do outro lado, pessoal, do slide, do outro lado do slide, tem aquelas unidades que eu falei para vocês na semana passada. Como o universo é muito grande, tá? Os cientistas criam unidades. Por quê? Porque quilômetros, que é uma unidade de distância muito comum aqui na Terra, não faz sentido no espaço. Por exemplo, a unidade astronômica, tá? É basicamente a distância entre o Sol e a Terra, que são 150 milhões de quilômetros. Então, imagina só a gente ficar fazendo conta, tá, de distância no universo com milhões e milhões de quilômetros. Não funciona. Tá? O próprio ano-luz também é uma unidade de distância. Tá?
ou seja, é uma unidade de distância que é mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Opa! Trilhões de quilômetros é o quanto vale um ano-luz. Tá? O parsec, né, é mais ou menos 3,5 anos-luz. Eita. Tá? Então, é interessante como que eu uso essa parada aqui de desenhar, né? Esse negócio de desenhar, eu não sei qual que é o nome disso aqui, não. Essa prancheta de desenhar, e eu fico escrevendo igual um analfabeto. Então, vejam só. Esses aqui são unidades astronômicas, unidades utilizadas para medir as distâncias do universo. Assim, professor, e mais uma vez, se for cair alguma coisa no vestibular dessa matéria e tal, isso aqui cai? Olha, eu já vi cair, por exemplo, perguntando sobre o ano-luz, porque isso aqui pega muita gente. Tá? Então, é só você entender o seguinte, o ano-luz é uma unidade de distância que mede as distâncias no universo. E é aquela questão que a gente falou, é basicamente o quê? O tempo em que a luz percorre o espaço em um ano, tá? E que dá 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? E aquela questão que a gente falou na última aula, como, né, a luz leva um determinado tempo para chegar, para percorrer as distâncias, o que a gente vê no espaço, no céu à noite, é basicamente o passado. Por quê? Porque é o tempo que a luz levou para chegar até os nossos olhos. Então, quanto mais distante a gente vê no espaço, quanto maior é o telescópio, mais capaz de ver distante no universo, mais no passado a gente está vendo. Beleza? Continuando aqui. Kaique fala assim, o escuro tem velocidade? É uma boa pergunta. O escuro é a ausência de luz, né? Então, na verdade, o escuro é a ausência de luz, não é algo material. O que a gente tem é o espaço, tá? Esse espaço ele pode ser preenchido por fótons, que é a luz, ou não ser preenchido por nada, e aí você tem o escuro. Tá? Aqui, só para deixar bem claro a diferença entre astrologia e astronomia. Muita gente confunde isso. Tá? A astrologia é o quê? É basicamente aquela parada de tarô, de signos. Né? Ou seja, durante séculos, a astrologia tentou, né, criar um vínculo entre a posição dos astros, dos corpos celestes, né, e as coisas que aconteciam aqui na Terra. Tá? Mas, assim, não tem nenhum fundamento científico. Né? Ou seja, é aquela galera que tenta prever o futuro e coisa e tal. E é impressionante como a astrologia ela tem uma penetração, Lespa, na sociedade. Né? Mesmo não sendo uma ciência, ainda hoje, né, todo mundo consegue ver num jornal, numa revista, o horóscopo, todo mundo sabe o seu signo, né? Então, assim, isso aí são o quê? Indícios da astrologia, coisa da astrologia, não tem a ver com astronomia. Né? Astronomia é o quê? A astronomia é uma ciência, é um campo científico, tá? Que estuda né, os corpos celestes com instrumentos tecnológicos, com telescópios. Esses telescópios, por exemplo, que eu estou mostrando aqui na imagem, esse aqui, se eu não me engano, é do Monte Polar. Esse aqui é do Monte Polar. Ele tem um espelho primário de 4 metros de diâmetro. É um prédio, basicamente, para poder observar corpos celestes bem distantes. Você tem, então, basicamente, um campo científico, tá, que se baseia no método científico para tentar explicar as coisas do cosmos. Tá? Já o horóscopo é basicamente uma pseudociência, é uma crendice. Não estou criticando, né? Não estou dizendo que você não pode ter as suas crenças, acreditar. O pessoal gosta, né? Pega ali, vê um horóscopo, lê. Hoje está dizendo que é um dia auspicioso para o trabalho, coisa e tal. É interessante porque... Ô, professor, mas, tipo assim, eu não acredito em horóscopo. Mas, porque, tipo assim, a vida pode ocorrer de qualquer um. Um carro pode bater e te matar num dia e você nem vai saber. Mas, assim, é impressionante como os signos, às vezes, eles combinam exatamente com as características das pessoas.
Eu não sei como isso acontece, pode ser sorte, alguma coisa assim, mas realmente os signos, às vezes, eles combinam exatamente com algumas características que as pessoas têm. Sim, interessante o que você está falando. Eu não estou falando que não tem um mérito, mas, assim, por exemplo, os signos, eles usam muito o que a gente chama de linguagem fria. O que é uma linguagem fria? Eles jogam termos genéricos, eles jogam termos muito genéricos. Pode falar, Gustavo. Não, eu ia falar o que o senhor ia falar mesmo, que eles colocam um monte de coisa aleatória que todo mundo vai ter, alguma coisa vai se identificar para as pessoas acharem, eu sou tão de peixes. Então, de uma forma, como funciona normalmente isso, psicologicamente falando? Você tende a reforçar o que você se identifica. Então, quando ele joga vários termos genéricos e alguns você começa a se identificar, você, olha só, é isso mesmo. Mas você mal entende que você ignora, muitas das vezes, todos os outros termos que ele errou. Né? Então, assim, tanto que a pessoa pode fazer o seguinte exercício. Você pode pegar o horóscopo do seu dia, daquele dia ali, né? A pessoa é peixes, por exemplo. Você pega para a pessoa que é peixes e lê para ela o horóscopo de leão, né? Sem ela saber. Ela muito provavelmente vai se identificar com algumas coisas e não vai se identificar com outras. Né? Quando você pega essa concepção, né, é que você vê. E não é só a astrologia que usa isso, não, tá? Um misto de culturas místicas e até a religião usa muito isso. É muito comum você pegar ali, por exemplo, num programa religioso, à noite, o cara fala assim, para você que tem dívida, para você que está sofrendo de doença, para você que está triste, para você que está não sei o quê, não sofra mais, papapá. Pô, aí eu te pergunto, quem que não tem dívida, quem que já não sofreu com uma doença, quem às vezes não fica triste, né? Então, basicamente, é para todo mundo, mas aí é uma fala que parece muito direcionado para você, né? Agora, é claro, não tem nenhum mal a pessoa querer cultivar um pouco de misticismo, de crendice, não existe. É só você ter a consciência, né, de que aquilo ali tem seus limites, né? Aquela velha história que eu falei para vocês, né? Lá na primeira aula. O conhecimento está aí para você usar do jeito que você quiser. Agora, só tem que tomar cuidado, né, com as limitações do conhecimento e principalmente com as pessoas mal intencionadas, né, que muitas das vezes usam de pseudociências para vender coisas, para vender consultas, para vender, né? Sim, professor, eu concordo com tudo que você está falando. Tipo assim, sempre algumas pessoas mal intencionadas usam isso a seu propósito. Igual a Igreja Católica já usou para vender as coisas, né? Lá no passado, tipo, uma pena de galinha falando que era de anjo. E os signos hoje, que vende muita coisa, né? Sim. É legal. Então, assim, é aquela questão. Uma coisa se separa do conhecimento ou das instituições e outra das pessoas. São coisas diferentes. Mas legal. Tá? Eu mesmo, aqui em casa, o pessoal que de vez em quando lê horóscopo e coisa e tal, eu não acredito. Não chego a ser uma pessoa indignada, como minha filha é indignada com esse negócio de horóscopo. Ela é indignada. Né? Mas, assim, até as amigas dela ficam zoando. Ela tão indignada ela é com esse negócio. Mas, assim, para mim, tanto faz, tanto fez. Se a pessoa perguntava, qual é o seu signo? Eu falo, meu signo é dinossauro. Né? Tem aquela velha piada. Meu signo é dinossauro. Mas não existe dinossauro. Não existe signo nenhum. Tá? Mas tudo bem, pode continuar. Aqui, então, são instrumentos que a astronomia usa, né? Pode ser tanto instrumentos ópticos, como o que vocês podem ver, o Monte Polar aqui, até como radiotelescópios também, que são usados para ouvir ondas de rádio, né? De corpos celestes distantes. Né? Na verdade, se utiliza vários instrumentos para estudar o espaço, né? Porque, afinal de contas, as coisas estão muito distantes, não dá para simplesmente ir lá e pegar ou ver de perto, tá? E você tem figuras também muito conhecidas no campo do conhecimento astronômico, né, como Carl Sagan, né, foi um cientista que trabalhou durante muitos anos na NASA. Ele desenvolveu pesquisas muito interessantes no campo, né, do aperfeiçoamento astronômico, de aparelhos astronômicos. E ele também acabou sendo um divulgador científico muito famoso nos anos 80. Né, ele foi o criador daquela série Cosmos, né? E aí depois até essa série ganhou uma nova versão, né? Com o Neil Tyson, né? Que eu acho que essa versão o pessoal conhece mais, né? Porque saiu na Netflix e coisa e tal.
tá? Mas são, né, figuras proeminentes da astronomia. Tá? E aqui, opa, peraí, cliquei uma coisa errada. Agora eu não sei como que sai disso aqui, não. Show. E aqui, né, uma pequena provocação, né, como que é Júpiter para astronomia, tá? E como que é, né, Júpiter para astrologia. A gente poderia dizer mais ou menos que é isso aí. Mas tá aí, tá livre para o pessoal acreditar no que quiser, gente. Agora, para acelerar aqui o nosso tema de hoje, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do universo. Às vezes eu estou falando de algumas palavras aqui que talvez as pessoas não entendam bem. Eu falei sobre galáxias, que são corpos luminosos, eu falei sobre planetas, né? A gente já definiu, planetas são corpos celestes que giram em volta de estrelas, né? Estrelas são corpos luminosos, ou seja, eles produzem sua própria luz, tá? E as galáxias eu coloquei aqui como corpos que também são luminosos, ou seja, elas também produzem sua própria luz. Só que aqui é uma coisa importante a gente entender. O que são galáxias? As galáxias em si não são um corpo celeste, né? Elas, na verdade, são o quê? Elas são um agrupamento de estrelas. Ou seja, a gravidade, que é aquela mesma força que faz a caneta cair no chão, que me prende no chão, né? Que é a mesma força que mantém a Terra perto do Sol. Tá? A gravidade é uma força que interage no universo inteiro. Então, por exemplo, as estrelas do universo se aproximam, se agrupam em galáxias graças à gravidade que essas estrelas produzem. Tá? Então, uma galáxia, quando a gente pega e tira uma foto de uma galáxia distante, num telescópio, né, o que você está vendo, na verdade, é um agrupamento de bilhões, eu estou falando aqui, bilhões de estrelas. Tá? Então, hoje em dia, quando as pessoas pesquisam, né, o espaço profundo, tá, eles conseguem observar vários tipos de galáxias diferentes de acordo com o agrupamento das estrelas e a força da gravidade entre essas estrelas. Tá? Então, aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês algumas imagens de algumas galáxias. São imagens reais, tá? São fotos tiradas de galáxias. Essa, por exemplo, última que apareceu aí para vocês é a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia vizinha, é a galáxia irmã da nossa galáxia, né? Da Via Láctea. Tá? Aqui é uma galáxia M100, tá? E aí é uma coisa interessante, talvez vocês já tenham visto alguma imagem da Via Láctea, né? Mas eu quero lembrar para vocês que qualquer imagem ou foto que vocês verem, foto não, né? Mas qualquer imagem que vocês verem sobre a Via Láctea, ela não é verdadeira, tá? Não existem imagens da Via Láctea. Por que não existem imagens da Via Láctea? Porque nós estamos dentro da Via Láctea. Não tem, até hoje, a gente não conseguiu construir uma nave, uma sonda que conseguisse viajar milhões de anos-luz, milhões de exagero, milhares de anos-luz para sair da Via Láctea e tirar uma selfie da Via Láctea. Não tem. Tá? O que a gente consegue ver, por exemplo, o pessoal falou, acho que na aula passada, à noite, quando você olha para o céu, você vê uma... Não sei se vocês já viram, principalmente num lugar muito escuro, longe da cidade, se vocês viram um facho claro de luz no céu à noite. Já conseguiram observar isso? Alguém já conseguiu observar isso? Um lugar no céu à noite que está mais claro do que outros lugares? Eu vou ali no iPhone 12 tirar. Ó, se o iPhone 12 conseguir viajar até para fora da galáxia e tirar, ó, aí vale o preço dele, tá? Porque, por enquanto, não está valendo muito o preço, não. Eu só pago o que eles pedem no iPhone, tá? Quando o iPhone for buscar café para mim. Até lá. Bem, pessoal, se vocês observarem, quem nunca viu, a próxima vez que vocês estiverem na roça, né, é que não é toda noite que a gente consegue observar, mas dependendo da noite, se vocês olharem, né, à noite para o céu, vocês vão conseguir ver uma área mais clara do céu. Essa área é basicamente o centro da galáxia.
Então, imaginem, o Sol ele está num dos braços da Via Láctea. Aqui, não vou usar a M100. É como se o Sol estivesse aqui. Então, dependendo da noite, se a Terra estiver aqui, por exemplo, a gente consegue ver o centro da Via Láctea. É aquele facho claro que a gente vê no céu noturno. Tá? Se a gente estiver numa época do ano em que a Terra estiver deste lado, aí a gente não consegue ver esse facho. Tá? Porque a gente não consegue ver, porque a gente está do lado contrário do centro da Via Láctea. Tá? Agora, a Terra está girando em volta do Sol, o Sol está dentro de um dos braços da Via Láctea e a própria Via Láctea também está girando. Tá? E cada pontinho que vocês podem ver aqui é uma estrela. Existem só na nossa Via Láctea, só na nossa galáxia, 100 bilhões de estrelas. Ou seja, são 100 bilhões de outros sóis girando só na nossa galáxia. Ah, professor, então quer dizer que cada galáxia que a gente consegue ver, elas também têm bilhões de estrelas igual a nossa? Sim. Né? Então, cada galáxia que a gente vê à noite, ela própria tem bilhões e bilhões de estrelas, ou seja, bilhões e bilhões de sóis. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que eu estou falando aqui, essa foto aqui, ela foi tirada pelo Hubble, um telescópio espacial, depois de muito tempo fotografando o mesmo ponto no céu, um ponto que é equivalente a 1 centímetro no céu. Né? E é interessante porque cada pontinho claro que vocês estão vendo nessa foto, cada pontinho é uma galáxia. Não é uma estrela, é uma galáxia. Ou seja, cada pontinho que vocês podem ver aqui tem bilhões e bilhões de sóis. Isso numa área de mais ou menos 1 centímetro do céu. Tá? Então, a gente pode ver, este é mais ou menos o tamanho do universo que nós conhecemos. Então, se a gente fosse ver uma escala, tem a Terra, o nosso planeta, tá? O sistema solar com seus planetas, tem as estrelas próximas do sistema solar, e aqui está o sistema solar no meio, que é basicamente, tá, as estrelas que a gente consegue ver no céu à noite. Tá? Se a gente continuar se afastando, a gente vai chegar até a Via Láctea, que é a galáxia onde o Sol está. Tá? E se a gente continuar se afastando mais ainda, a gente vai chegar no grupamento local, que são o grupo de galáxias próximas da Via Láctea. Tá? Aqui está Andrômeda. Tá? Se a gente se afastar ainda mais, a gente vê super aglomerado de galáxias de Virgem, ou seja, é basicamente mais ou menos 2, 3, 4 mil galáxias que são vizinhas da nossa Via Láctea. Tá? E aí depois nós temos o super aglomerado local, que conta mais ou menos com alguns milhões de galáxias próximas da nossa Via Láctea, né? Até o universo que nós conhecemos hoje, que é o universo que os nossos telescópios conseguem observar. Tá? Ou seja, esse universo que tem bilhões de galáxias conhecidas. Tá? Exatamente, Gabriel. Ou seja, a gente ainda não conseguiu ver para mais longe. Por quê? Porque os nossos telescópios não são fortes suficientes para ver. Tá? E é interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, uma galáxia como Andrômeda, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está mais ou menos 2 milhões de anos-luz da Terra. Então, a luz que a gente está vendo aqui, essa galáxia que a gente está vendo aqui nessa foto, ela tem 2 milhões de anos de idade. Ou seja, ela levou 2 milhões de anos para chegar até os nossos telescópios. Então, a gente está vendo basicamente Andrômeda de 2 milhões de anos do passado. Tá? Então, assim, a própria galáxia ela não vai ter deixado de existir. Por quê? Milhões de anos para uma galáxia é pouco tempo. Para uma estrela, alguns milhões de anos é pouco tempo. Tá? O nosso Sol, os cientistas estimam que tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Né? Então, vejam só, nosso Sol
ele tem 4 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, a gente está falando aqui, e é isso que a aula de hoje é isso, é para deixar a gente pequeno mesmo, tá? Ou seja, é para a gente provar, para mostrar para vocês que tanto o universo é gigante, quanto o tempo no universo também é gigante, tá? E fechando aqui essa parte mais sideral da nossa aula, tá? As estrelas. O que são estrelas propriamente dito? Elas são corpos celestes, como eu falei para vocês, luminosos. Ou seja, elas produzem a sua própria luz. Mas alguém pode me dizer como que uma estrela produz luz? Ai, aí você me pegou. O que seria? É a combustão de alguma coisa, que agora eu não me recordo. Júlia, combustão de alguma coisa. Então, basicamente, o Sol é fogo? O Sol é feito de quê? Já parava para pensar, o Sol é feito de quê? Não tem radiação no meio, não, professor? Já que o espaço só tem radiação, essas coisas assim? Olha só questão muito interessante. Não pode ser de fogo, porque o fogo ele só existe na presença de oxigênio. Pedaços de asteroides? Pedaços de asteroides? Não. Fusão nuclear. Fusão nuclear. Acho que alguém já tinha falado aqui, o Guilherme já tinha falado isso também. Olha só, primeiro que vocês têm que entender é o seguinte, o Sol ele é feito de um elemento muito simples, que é o hidrogênio. O hidrogênio. Tá? Basicamente, os dois compostos que mais existem no Sol é o hidrogênio e o hélio. Se vocês olharem lá na tabela periódica dos elementos, vocês vão ver que o hidrogênio é o elemento mais simples da tabela. Ele só tem um próton e um nêutron. Desculpa, só um próton e um elétron. Tá? Se você olhar o hélio, ele é o segundo elemento da tabela periódica. Estão me acompanhando? O hidrogênio, o Sol é feito... Se alguém perguntar, o Sol é feito de quê? De hidrogênio. Aqui na Terra, o hidrogênio é um gás. Tá? Então o Sol é feito de gás? O Sol é um gás? Não. Por que o Sol não é um gás? Porque tem tanto hidrogênio, e é tanto hidrogênio, né, que isso gera uma gravidade absurda. Né? E essa gravidade ela é tão absurda que ela comprime esse hidrogênio todo. Tá? Estão me acompanhando? Para vocês terem uma ideia, se eu pegar todo o sistema solar, com os planetas, luas, asteroides e coisa e tal, todo o sistema solar não dá 1% da matéria acumulada no Sol. Tá? Não dá 1% da matéria acumulada no Sol. Então tem muita matéria acumulada no Sol. E essa matéria é tão grande que acaba comprimindo o hidrogênio que está no Sol. E essa compressão faz o que com o hidrogênio? Principalmente com o hidrogênio que está perto do núcleo. O hidrogênio fica assim, ó. Eu não consigo respirar. Ele fica totalmente espremido. Chega um ponto que a compressão é tão grande que o hidrogênio simplesmente se funde. Ou seja, átomos de hidrogênio se fundem formando hélio. Então, esse processo é conhecido como fusão nuclear. E é um processo altamente energético. Para vocês terem uma ideia, a bomba nuclear, as bombas nucleares, elas extraem a energia do átomo de outra forma. Ao invés de elas fundirem, elas quebram o átomo. É a fissão nuclear. É muito menos energético do que a fusão. Então, na verdade, o Sol é um imenso reator nuclear de fusão. Né? Então, a cada segundo, trilhões e trilhões de toneladas de hidrogênio se fundem para formar hélio. Né? Então, a gente tem, basicamente, o que é uma estrela? É isso, é um equilíbrio. Tem duas forças equilibrando todo esse hidrogênio. A força da gravidade, que quer comprimir, ou seja, que quer espremer o hidrogênio. Tá? E a fusão nuclear, que expulsa, é uma força de expulsão, né, do hidrogênio. Então, uma estrela é um equilíbrio entre essas duas forças. E, basicamente, a fusão gera todo o calor e a luz que chega até a gente. Tá? Então, da onde é que vem a luz do Sol? Basicamente, da fusão
dos átomos de hidrogênio que acontecem no núcleo do Sol. Tá? Todo mundo acompanhou? Conseguiram entender? O Gabriel aqui fala assim, o Sol é plasma. Isso é legal. Por quê? Porque quando a gente fala assim, tá, professor, então o Sol é feito de hidrogênio, mas ele é um gás? Ele é um sólido? Ele é líquido? Dá para andar no Sol? Não. Basicamente, o Sol é plasma, que seria o quarto elemento da tabela periódica. Desculpa, o quarto elemento. Não, o quarto estado físico da matéria. Né? Quando vocês estudam lá no 9º ano, estados físicos da matéria, a gente estuda, as coisas podem estar presentes em forma sólida, líquida e gasosa. O Sol não é nem sólido, ele não é líquido e ele não é gás, ele é plasma. O que é um plasma? É um gás incandescente supercomprimido. Né? É o mesmo material do raio. Né? O raio é também feito de plasma. Tá? Então, é um composto muito quente, tá? E comprimido. Beleza, gente? Legal? Tranquilo? Aí, professor, essa fusão de hidrogênio é o que causa a luz, no caso? A fusão... que fica fazendo várias explosões. Exatamente, ou seja, no núcleo você tem uma quantidade absurda de energia sendo liberada, a energia pode ser liberada de várias formas. Porque o que é basicamente isso? Aliás, para vejam vocês, quem também previu isso foi Einstein. Aquele mesmo carinha que a gente falou na última aula. Einstein, entre outras coisas que ele previu na sua teoria da relatividade, ele tem a famosa, eu acho que vocês já devem ter visto, a famosa equação que é energia. Eu acho que vocês já viram, em algum lugar vocês já devem ter visto essa equação. Já viram ali? E igual a mc². Ou seja, essa aqui é uma equação que o Einstein propôs na sua teoria, né, em que indica que, basicamente, a energia e a matéria são a mesma coisa, só que em estados diferentes. O que a gente tem visto dentro do Sol é, basicamente, matéria, no caso, hidrogênio, se transformando em energia pura. Tá? E a energia tem várias formas. Ela tem a sua forma luminosa, que é a luz que a gente vê. Ela tem a forma radioativa, a radiação, em forma de vento solar, ou de outras formas de luz que a gente não vê. Né? Tem a forma calorífica, ou seja, o calor, né, que emana do Sol. Tá? Então, basicamente, e aí o que eu estou falando aqui vale para o Sol, mas vale também para todas as outras estrelas que a gente vê no céu à noite. Elas todas são, na verdade, grandes fábricas, grandes reatores nucleares, tá? Que estão transformando hidrogênio, que é o átomo mais simples do universo, em hélio. Tá? E a coisa mais chocante que tem nisso tudo, tá, é aqui, ó. Uma estrela, ela nasce geralmente de um acúmulo de matéria que a gente chama de nebulosa. Ou seja, você tem matéria dispersa em forma de uma nuvem cósmica de poeira e gás. Aqui tem hidrogênio, tem hélio, tem todos os elementos, né, que a gente pode ver, principalmente hidrogênio, que é o elemento mais simples que se formou lá no Big Bang. E aí depois a gravidade comprime, tá? Graças a alguma perturbação externa, a gravidade comprime essa nuvem e vai formar as estrelas, que são estrelas que vão passar milhões, às vezes bilhões de anos, transformando hidrogênio em hélio. Mas se o hidrogênio acabar, porque o Sol é muito grande, mas ele não é infinito. Quando o hidrogênio acabar, o que acontece? A estrela morre se tornando Ela começa a se consumir? anã branca, né? Ficar preta? Calma, gente. Depois um buraco. Não é? É mais ou menos isso aí, Evelyn. Agora mais alguém pode falar. Eu não entendi o que os outros falaram. Eu acho que ela entra em supernova e explode, né? Um negócio desse que falaram que o Sol poderia fazer. Entendi. Então, olha só. Voltando aqui,
né? Eu falei para vocês que uma estrela, assim como o nosso Sol, ela vive num equilíbrio de forças, ou seja, a gravidade. E aí, gente, é sempre bom lembrar que o que é a gravidade? A gravidade é uma força associada à matéria. Por exemplo, eu sou feito de matéria, tenho átomos no meu corpo, né? Então, eu produzo gravidade. Né? Agora, a gravidade é uma força muito fraca. Então, é por isso que as coisas não grudam em mim. Tá? Por quê? Porque a gravidade que o meu corpo produz é muito pequena. Agora, a Terra, que é uma matéria absurdamente grande, né, ela tem gravidade suficiente para me manter preso a ela. Tá? A mesma coisa acontece com o Sol. O Sol é um material ainda muito maior do que a Terra. Então, isso torna a força da gravidade no Sol tão grande que comprime toda a matéria do Sol, principalmente hidrogênio, no núcleo, formando a reação nuclear, a fusão. Agora, quando o hidrogênio acabar, o que você vai ter no Sol é principalmente hélio. Tá? Mas a gravidade continua aqui. Por quê? Porque toda a matéria ainda está aqui. Então, o que acontece? A pressão aumenta. Com o tempo, o que começa a ser consumido e começa a se fundir é o hélio. E aí a gente vai ter uma fusão gerando outros elementos da tabela periódica. Quando você pega a tabela periódica e olha lá todos os elementos da tabela periódica, o mais engraçado é o seguinte: todos aqueles elementos foram formados em algum momento dentro de uma estrela. Tá? O que vai acontecer com o Sol é isso. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a consumir o hélio, formando ilítio, que é o terceiro elemento da tabela periódica. Tá? Só que o que acontece? Aí o Sol acaba crescendo de tamanho, porque a fusão nuclear do hélio é mais reativa do que do hidrogênio. Né? E esse processo vai acontecer durante alguns milhões de anos, e à medida que, por exemplo, o hélio for acabando, tá? Outros elementos forem sendo produzidos, o Sol vai aumentar e diminuir de tamanho, até chegar ao elemento ferro. A fusão do ferro não é energética suficiente para manter a estrela funcionando. E aí o que acontece? A gravidade vence. A gravidade faz com que a estrela desmorone sobre ela mesma. E aí, gente, você tem alguns destinos. Aqui está aqui a vida das estrelas. Se ela for uma estrela pequena, como é o caso do Sol, né, ela vai explodir e o núcleo, a parte central do Sol, vai virar uma anã branca. Uma pequena estrela com uma luz muito fraquinha e vai ficar assim durante trilhões de anos. Uma estrela morta, né, sem nenhum brilho, sem nenhum calor. Tá? Agora, se é uma estrela muito maior do que o Sol, porque existem estrelas muito maiores do que o Sol, tá? Você tem o quê? Você tem uma explosão que a gente chama de supernova, tá? E essa supernova libera matéria para o espaço, e vejam vocês, essa matéria um dia vai formar outras estrelas. É um ciclo. Tá? Tanto que a matéria que hoje está nos nossos corpos, carbono, nitrogênio, oxigênio, toda essa matéria já esteve dentro de uma estrela em algum tempo, né, há bilhões de anos atrás, uma estrela que explodiu em uma supernova, liberou essa matéria, e essa matéria formou uma nebulosa, e a nebulosa formou o nosso sistema solar. Tá? E aí depois que essa estrela muito grande explode em uma supernova, ela tem dois destinos, dependendo do tamanho dela também. Se ela for mais ou menos de 4 a 8 vezes o tamanho do Sol, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons. Ou seja, a gravidade é tão forte que expulsa da estrela os prótons e os elétrons e fica só os nêutrons. É um corpo muito denso. Muito denso. Tá? Agora, se a estrela for mais de 8 vezes o tamanho do Sol, a gravidade é tão grande, que o próprio espaço acaba sendo rompido, formando o que a Evelyn falou aí,
um buraco negro. Tá? Esse é o destino de todas as estrelas do céu, inclusive do nosso Sol. Um dia, daqui bilhões de anos, é também outra coisa que ninguém tem que perder noite de sono. Ah, meu Deus, o Sol vai acabar, a Terra vai ser destruída. Ninguém precisa perder noite de sono, porque isso vai acontecer tão no futuro, que não vai ter ninguém aqui para poder contar, né, história. Tá? Agora, de qualquer forma, o nosso Sol, muito provavelmente, ele vai terminar os seus dias como uma anã branca, tá? Porque ele não é grande o suficiente nem para se tornar uma estrela de nêutrons, nem para se tornar um buraco negro. Tá? O professor, os cientistas hoje, eles sabem que fusão está ocorrendo no Sol, se ainda está no hidrogênio, ou se ainda está no hélio? Sim, dá para conseguir medir, né? E existem vários estudos sobre o Sol, né, que medem, inclusive, a quantidade de hidrogênio que ainda existe lá. Né? Então, hoje em dia, os cientistas já definiram bem de que o Sol é uma estrela de meia-idade, ou seja, ela está ali na metade da vida dela. Então, ela viveu já 4 bilhões de anos, e muito provavelmente ela vai viver mais uns 4 ou 5 bilhões de anos. Tá? Então, a gente está na metade do tempo de vida do Sol. Tá? Até lá, a gente ainda vai ter hidrogênio suficiente no Sol para que ele continue brilhando no céu, para que, né, ele continue aqui garantindo os nossos bronzeados. Tá? Agora, daqui uns 4 bilhões de anos, esse hidrogênio vai acabar e aí vai sobrar só hélio, e aí o hélio se queima muito rápido, né? E aí o Sol vai, em poucos milhões de anos, iniciar um processo de se tornar uma gigante vermelha, depois ele vai gradativamente perdendo suas camadas superiores, né, e se formando como uma anã branca, que aí sim ele deve ficar trilhões e trilhões de anos ainda, brilhando de forma muito, muito fraca, né, como uma anã branca. Tá? Alguém levantou a mão? Eu não vi. Quem foi? Beleza, gente? Aqui... E o gigante azul? O quê? Pode falar. E a gigante azul? Então, olha só, as estrelas, elas, quando a gente olha à noite assim, elas parecem iguais, mas dependendo, né, do que a gente observa, elas são de tamanhos e de cores diferentes. Isso tem a ver com a quantidade de calor que elas produzem. Tá? Então, agora eu sempre esqueço, sempre confundo, mas se eu não me engano, as anãs vermelhas, por exemplo, são estrelas bem pálidas, bem frias, né? E que duram muito tempo, trilhões de anos. As amarelas, as estrelas amarelas, como o nosso Sol, são estrelas, né, de meia-idade. Tá? Hoje em dia, na nossa galáxia, os cientistas estimam que 20% das estrelas da nossa galáxia são iguais ao nosso Sol. Tá? As estrelas mais comuns que existem na nossa galáxia são as anãs vermelhas. Tá? Agora, a gente não consegue ver anãs vermelhas. A gente não consegue. Se a gente conseguisse ver as anãs vermelhas, o céu seria à noite um tom de vermelho. Seria avermelhado. Tá? Por que a gente não consegue ver as anãs vermelhas? Porque o brilho delas é muito fraco. Então, não chega até a gente. Tá? Então, o que a gente vê, basicamente, são estrelas parecidas com o Sol. Tá? E as anãs azuis são estrelas muito... As gigantes azuis são estrelas muito quentes e muito grandes. Tá? Por exemplo, a gente tem uma estrela que é muito comum a gente ver à noite, sabe? Aquela... Quando a gente vê as Três Marias é muito fácil de ver. Na verdade, elas fazem parte de uma constelação que a gente chama de constelação de Órion. A constelação de Órion, se vocês olharem direitinho à noite, né, é mais ou menos assim. Se vocês olharem a constelação de Órion à noite, vocês vão ver uma estrelinha mais vermelhinha do que as outras. Tá? Essa é Betelgeuse. Ela é uma gigante, ela é 90 vezes maior do que o Sol. Tá? É uma estrela gigante, muito quente, e ela, inclusive, já está moribunda. Ou seja, os cientistas acreditam que a qualquer momento essa estrela pode explodir e virar uma supernova. Agora, vale lembrar que Betelgeuse está a 1.500 anos-luz da Terra. Então, significa dizer que se ela explodir agora,
a gente só vai ver essa explosão daqui 1.500 anos, né? Ou seja, quando essa luz dessa explosão chegar para a gente. Agora, se ela explodiu há 1.500 anos atrás, a gente pode ver hoje essa explosão acontecendo, né? Uma supernova. Tá? Agora, dizer que Betelgeuse é uma estrela moribunda significa dizer que ela pode morrer agora ou ela pode morrer daqui a 1 milhão de anos, né? Por quê? Porque é o tempo de final de vida de uma estrela, tá? Exatamente. Do nada, um Sol 90 vezes maior do que o Sol. E olha que Betelgeuse nem é a maior estrela da nossa galáxia. Tá? Se eu não me engano, a maior estrela da nossa galáxia conhecida pelo ser humano é Eta Carinae. Né? Aí agora eu também não sei, mas é assim, centenas e centenas de vezes maior do que o Sol. Tá? É uma estrela moribunda também. A Eta Carinae é uma estrela que, inclusive, já está perdendo suas camadas superiores, né? Forma até uma nebulosa muito bonita. Tá? E, inclusive, falando de nebulosa, tá? Só para fechar esse assunto, as nebulosas são essas nuvens de gás, partículas e poeira, né? Que acabam formando os sistemas solares. Tá? Então, das nebulosas, você tem um verdadeiro berçário de estrelas. Tá? Então, vocês têm várias imagens de nebulosas que a gente pode ver à noite. Tá? Então, aqui só algumas imagens. Tá? E aí, por exemplo, essa aqui, que são os pilares da criação, o Hubble conseguiu tirar foto mais próxima em que você conseguia ver outros sistemas solares se formando, né, dentro da nuvem. Então, a gente consegue ver claramente, tá, sistemas solares novos, ou seja, estrelas formando aquelas nuvens que estão se comprimindo, tá, formando os futuros planetas, tá, de sistemas solares, de exossistemas solares, né, de exoplanetas. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente fechou aqui esse assunto. Tá? Isso aqui é uma foto tirada do aparelho? Como assim? Eu não entendi. A qualidade é muito boa. Gente, esse aqui são fotos do Hubble, né? O Hubble é aquele telescópio espacial, ele é do tamanho de um ônibus, né? Ele é tipo um satélite, só que do tamanho de um ônibus. Ele tem um espelho de mais ou menos 2 metros de comprimento. E é uma das maiores inovações tecnológicas da história da astronomia, porque a nossa atmosfera ela é meio que uma barreira para a luz que vem do espaço. E eu estou falando de uma luz muito fraquinha, não é tipo assim, é uma luz tão fraquinha que os telescópios, que são gigantes, eles têm que ficar com os seus diafragmas, eu diria assim, né, abertos durante a noite inteira para captar os fótons que vêm do espaço lentamente para poder produzir imagens. Tá? Agora, como o Hubble está no espaço, ele consegue ter uma capacidade de definição muito maior do que os telescópios aqui da Terra. Tá? Agora, o Hubble ele já tem 30 anos de idade. Né? Ele já, inclusive, esse ano ele deu um petit lá, deu uma pane, né? Tipo, vou morrer. Né? Mas aí os cientistas conseguiram, né? Os técnicos conseguiram ressuscitar o Hubble lá. Imagina, gente, imagina a tecnologia do Hubble, o computador que tem no Hubble. É um computador de 30 anos de idade. Então, vocês imaginem o que é um computador que vocês tiveram há 3 anos atrás, 5 anos atrás. Compara com o computador de hoje em dia. Né? O Hubble tem um computador de 30 anos. Né? Então, ele é bem velhinho. Mas, mesmo assim, ele é muito capaz ainda de tirar fotos como essas aí que vocês estão falando. Ou seja, isso aí são fotos reais de nebulosas. Só as cores que são acrescentadas digitalmente. Porque o Hubble não tira fotos coloridas, ele tira fotos preto e branco, e aí depois, graças à análise, né, dos materiais que estão contidos nessas nebulosas, é que a gente consegue obter as cores, né, que vocês estão vendo aí. Tá? Espero ter respondido, Gabriel, a sua pergunta. Então, pessoal... Professor, então a conclusão da aula é que a gente é insignificante mesmo, tipo, a gente não serve para nada. Tem muitas coisas maiores do que a gente. Eu acho que é uma coisa interessante, por quê? Porque o próprio Carl Sagan, que é esse carinha que eu mostrei para vocês, e quem olhou o material dessa semana, gente, espera aí, só um minutinho, deixa eu acessar aqui.
Peraí. Aqui. Se vocês acessarem... Ah, tá. É porque... Não estou entendendo, não está abrindo. Assim. Só um minutinho, paciência. Daqui. Se vocês acessarem o Moodle dessa semana, que eu coloquei lá para vocês, ou deixa eu ver se foi dessa semana ou semana passada. Não, semana passada. Galera, esse material que está acessado aqui, esse aqui, ó, material de estudo. Vocês estão conseguindo ver aí? Cancelou? Sim. Vocês estão conseguindo ver mesmo? Porque aqui para mim não está aparecendo. Eu não tô vendo nada. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu acho que saiu do... Peraí. Voltou aí, né? Agora sim. Agora sim. Se vocês acessarem aqui o Moodle, tá? Esse material aqui, material de estudo, eu tenho colocado sempre materiais que são interessantes para vocês darem uma olhada, né? Então, na semana passada, por exemplo, eu coloquei esse espaço-terra, porque semana passada, nesse material aqui, eu concentrei a questão de movimentos celestes. Inclusive, eu coloquei uma videoaula que é muito importante vocês assistirem. Tá? Essa videoaula sobre movimentos celestes fala sobre os movimentos de translação, de rotação, né? Que são um conteúdo que também é muito cobrado em vestibulares, né? Então, assim, é um material que está bem explicadinho, tá? Vocês estudem, acessem, é muito importante vocês conseguirem complementar esses estudos aqui. Aqui, ó, o dessa semana, da terceira semana, tá? Que é a formação da Terra, eu coloquei 2 documentários. Um é um documentário explicando como se deu a formação do nosso planeta, inclusive falando sobre as nebulosas, como que as estrelas se formam, o planeta, a acreção e coisa e tal. Mas eu também coloquei aqui um documentário que é um dos episódios do Cosmos, que é, né, o Cosmos original de Carl Sagan. Né? Como eu falei, o Carl Sagan ele é um cara que influenciou muito a minha geração. Gostar de ciência, né? Tem todos os 3 episódios originais no YouTube, né? Então, quem tiver interesse, é uma dica minha, assistam, são episódios muito legais, tá? Assim, é mais lento, uma linguagem mais lenta, por quê? Porque é uma outra época, né? Ou seja, esse negócio foi produzido em 80, 82, 83, né? Então não tem, assim, aquele primor de efeitos especiais e coisa e tal, mas como produto de conhecimento é excelente, né? E o Carl Sagan falava muito isso. O universo, assim, a gente é infinitamente pequeno, a gente é um bosta, é uma bactéria. Não é bem por aí, né? O ser humano é a única criatura inteligente conhecida. Nós somos a única criatura inteligente conhecida, né? Até agora. Então, a gente tem, sim, um papel importante no universo. Nós somos os observadores do universo. Né? Então, Carl Sagan fala isso. O ser humano é o jeito que o universo encontrou de se observar, de observar a ele mesmo. Né? Então, a gente tem um papel importante nisso tudo. Apesar de que a gente tem que abaixar a nossa bola e entender que nós não estamos numa posição central no universo, nós não somos, né, tão importantes quanto durante milênios a gente achou que era. Né? Agora, não vamos diminuir a nossa importância. Né? Se a gente não está no centro do universo, a gente ainda tem uma coisa muito importante, que é ser a única criatura pensante capaz, né, de observar todas essas maravilhas que a gente vê aí no céu à noite. Tá? Alguém ia falar e eu cortei. Quem que ia falar? Pode falar, pode puxar o assunto. Não, é que você falou que era... Eu falei que era só aumentar a velocidade. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. Professor, como é que eu faço para explicar para um terraplanista se terraplanista não é certo? Olha, mas se você precisa mesmo explicar, não sei também até onde que vale a pena, entendeu? É bom você dar uma economia. Sabe por quê? Olha só, isso, terraplanismo Geralmente é uma coisa... usamos. Não, porque terraplanismo é uma coisa das redes sociais, dos tempos modernos. Por incrível que pareça, é uma reação que não foi muito prevista. Né?
Quando a internet foi criada, muitas pessoas realmente acreditaram, caraca, a gente está chegando a um ponto em que o conhecimento, de forma instantânea, vai estar, né, diante de todo mundo. A humanidade vai se desenvolver como nunca. Ou seja, até uma criança na África subsaariana, com um celular mais ou menos, e uma internet bem mais ou menos, ela vai conseguir acessar conhecimento do mundo inteiro. Só que qual é o problema? Hoje a gente produz uma quantidade de conteúdo tão grande na internet, tão grande, que a gente se afoga pelo excesso, né? Ou seja, a gente se perde, a gente não consegue encontrar o conhecimento da forma segura. Por quê? Porque hoje em dia qualquer um consegue abrir um canal no YouTube e falar de qualquer coisa. E se essa pessoa ela é uma pessoa carismática, é uma pessoa que fala bem e coisa e tal, ela às vezes vai ser muito mais bem ouvida do que um cientista, né, do que um estudioso, uma pessoa que passou a vida toda pensando aquilo ali, refletindo sobre aquilo, né? Então as redes sociais, a internet como um todo, criou essa situação. Isso não é só na ciência, isso é, né, na política, isso é na sociedade, é nos costumes, né? Em toda a área da sociedade humana, a gente tem visto o avanço de conhecimentos que são bem assim, atrasados mesmo, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? É claro, se é uma pessoa, assim, quantas pessoas terraplanistas fisicamente você conhece, ou seja, no seu dia a dia? Pouca gente. Agora, se você entra na internet, é claro que você vai acabar encontrando pessoas, porque você acaba encontrando pessoas do mundo inteiro, né? E aí, então, parece que são muitas pessoas, mas não são. Né? São poucas, e é um grupo fechado, é um grupo que, inclusive, quer acreditar. Eu gosto muito assim, de comparar com os ufólogos, porque os ufólogos, né, aquele pessoal que estuda negócio de disco voador, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Assim, eles até têm um ar mais científico, né? E as pessoas não ficam zoando tanto, porque, afinal de contas, pelo bem ou pelo mal, ainda não se provou se existe mesmo vida em outros planetas, né? Se realmente existem seres inteligentes vindo nos visitar. Nunca se provou isso. Então, assim, eles estão ali com o direito da dúvida, né? Agora, o terraplanismo é ainda mais absurdo. Por quê? Porque é uma coisa que já está comprovada desde o século XV, para falar a verdade, desde né, de antes de Cristo, os gregos já sabiam que a Terra era redonda, né? Mas os caras continuam insistindo nessa ideia, né? Principalmente nos tempos modernos, que qualquer um que tenha dinheiro pode pegar um avião e dar uma volta completa na Terra em 2 dias. Né? Então você não precisa pegar mais um barco e ficar 2 anos navegando, né, para realmente a Terra é redonda, eu saí daqui do leste e voltei pelo oeste. Né? Não precisa. Né? Mas assim, eu gosto de imaginar os terraplanistas como um grupo de convívio social, são pessoas que querem acreditar em alguma coisa especial, querem estar, né, fora do contexto e eu sei de uma coisa que estão escondendo para a gente, isso não é verdade, porque é uma coisa tão translocada, você imaginar que a NASA, que todos os países do mundo que não concordam em nada, que vivem em guerra, eles de repente resolveram concordar em esconder da humanidade que a Terra é, né, na verdade, plana. Né? E em troco de quê? Porque, afinal de contas, se a Terra for plana, se a Terra for redonda, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, isso vai mudar pouco. Né? É como eu falei lá na nossa primeira aula, muito mais perigoso que o terraplanista gaste o seu latim, gaste, né, a sua intelectualidade, por exemplo, com antivacina. Né? Por quê? Porque o antivacina, esse sim, pode prejudicar muito mais, né, as pessoas, a sociedade como um todo, do que um terraplanista. Um terraplanista dá um ursinho para ele, olha só que bonitinho, olha só, tadinho, ele acredita na Terra plana, e deixa ele lá no canto dele. Agora, um antivacina, né? E aí, gente, eu não estou falando, por exemplo, de você questionar algumas coisas que podem ser questionadas, né? Como, por exemplo, a vacina do Covid agora, de como foi feito, os procedimentos, né? Se é seguro, se não é. Apesar de que, pelo menos em relação a quesito de segurança, isso foi uma coisa que eles realmente fecharam, né, questão de que não poderia se queimar etapa nenhuma. Né? Tanto que a gente vê hoje em dia, né, milhões de pessoas no mundo inteiro tomando vacina,
né? E os casos casos graves, né, de reações são mínimos, né? Tanto que é uma questão de matemática. Isso, aliás, toda vacina é assim. Qualquer vacina pode dar ruim. Qualquer vacina pode gerar um efeito colateral grave. E não é só vacina, não. Qualquer remédio de dipirona, né? A vitamina que você toma de academia, você pode ter uma reação grave. Também. Não, esse a bula é enorme, nossa senhora. Sim. Então, anticoncepcional, isso, perfeito. Inclusive, o anticoncepcional, para a mulher, ele causa muito mais probabilidade de trombose, por exemplo, né, do que as vacinas que as pessoas estão tomando agora, né? Então, tipo assim, e as pessoas tomam todo dia. Por quê? Porque é uma questão de cálculo, né? As chances são tão pequenas, que vale muito mais a pena você correr o risco, né, do que você não correr o risco. Tá? Então, a questão da vacina hoje é essa. Teve um caso lá na Nova Zelândia de uma pessoa que morreu porque tomou vacina. Acontece. Né? Agora, você pega a quantidade de pessoas que morreram de coronavírus, muito maior, tanto que todo mundo conhece alguém que morreu, ouviu falar de alguém que morreu, o que mostra que, estatisticamente, morre-se muito mais pessoas do Covid do que alguém de uma reação grave de vacina. Então, vale a pena. Né? Então, assim, é uma questão de... eu, sinceramente, não tenho... Eu falei, mas não tenho resposta. Não, assim, a minha resposta é: não gaste a sua paciência com terraplanista. Eu, por exemplo, já tive aluno que não acreditava que o homem tinha ido à Lua, né? E assim, era legal, porque era uma discussão legal, falava sobre a questão que existem espelhos que a missão Apollo deixou lá, que hoje em dia a gente consegue medir a distância da Lua para a Terra, de quanto, inclusive, a Lua está se distanciando da Terra graças a esses espelhos. E que não é nada demais, tecnologicamente falando, não é nada assim tão surpreendente ter ido para a Lua, que a gente estava numa época de Guerra Fria, que se os Estados Unidos tivesse fingido ir para a Lua, a União Soviética iria descobrir, iria botar boca no trombone, porque era a grande competidora dos Estados Unidos naquela época. O professor, inclusive, o primeiro satélite foi da União Soviética, né? Então eles saberiam. Exatamente. Eu tenho que gastar saliva todo dia falando com minha avó: não, vó, eles colocaram o negócio na Lua, eles foram lá. Meu Deus, eles foram. Aí ela não acredita em mim. Mas é simpático, eu acho simpático isso. Deixa o cara acreditar no que ele quiser, entendeu? Mas assim, não faz mal pra gente. Agora, o problema é o pacote, que geralmente a pessoa que é assim, ela já também não acredita na vacina, também já não acredita em remédios e coisa e tal. Geralmente, essa falta de fé que ela tem em ciência, ela tem excesso em outras coisas. Por exemplo, em crendices, né, em mitos e coisa e tal. E aí, tipo assim, ela, na verdade, acaba deslocando. Então, é muito mais um fato social, psicológico e coisa e tal. Não o caso da sua avó. Porque sua avó é a questão da idade mesmo. É uma pessoa de outro tempo. Né? Agora... Sim, mas, professor, se levar em consideração que até os índios estão tomando vacina, mano, os índios, a cultura dele é diferente da nossa. Como assim o povo ocidental, da Europa, inclusive os Estados Unidos, está tendo uma taxa muito baixa de vacinação, porque o povo não quer ir vacinar, o governo tem que tomar medidas, dar dinheiro. Teve uma universidade que até ofereceu pagar algumas mensalidades para os alunos irem vacinar. Isso é coisa de outro mundo, e aqui o Brasil, o povo se matando querendo vacina. Sim, Vitor, isso é que você levantou a questão muito interessante. Essa questão de ser anti-vacina é uma questão não só do Brasil, assim, principalmente em países onde não existia, porque o Brasil, por incrível que pareça, eu gosto muito de criticar o Brasil, e o Brasil tem muita coisa para ser criticada mesmo, mas também tem que saber reconhecer as coisas boas do Brasil. O Brasil tem um programa nacional de imunização que foi criado, por exemplo, na época da ditadura militar, que é um programa de excelência mundial. Então, a ONU e vários outros órgãos de saúde do mundo inteiro, né, eles babam nesse programa brasileiro, né, nesse sistema, porque o Brasil é um país do tamanho da Europa, né, e que consegue criar uma rede capilarizada de postos de saúde e de sistemas de armazenamento de vacinas que permitem, né, a gente vacinar milhões de pessoas em poucos meses. E não só isso, esse sistema ele trabalhava tanto na questão da infraestrutura quanto na questão de conscientização. Então, na época da ditadura militar e depois também na época dos outros governos, era comum você ter as campanhas nacionais de vacinação. Então, era na televisão, anúncio, batendo, dizendo vacine, vai vacinar, e papapá. E aí no jornal aparecia aquelas filas, a galera imunizando. Então, tipo assim, é uma cultura.
você tem que introduzir lespa, isso na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, todos nós, você vê a minha mãe, por exemplo, como que as pessoas mudam, e aí tem muito da questão ideológica. Minha mãe, por exemplo, me deu todas as vacinas possíveis, né? Me forçou, assim, quando eu tive, não que eu não faria isso, mas quando eu tive meu primeiro filho, ela também pegou e levou ele todas as vacinas. Hoje ela não quer tomar vacina, né? Mas aí por quê? Aí a gente já pega uma questão mais, né, ideológica, as redes sociais foram corrompendo a cabeça das pessoas e coisa e tal, mas de uma forma geral, o Brasil tem ainda um nível alto de imunização porque nós estamos acostumados. Tem uma cultura de vacinação no Brasil que em muitos outros países nunca se criou. Então, na França não se cria, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, a França hoje vacinou ele 50%. Não foi por falta de vacina, não. É porque as pessoas não têm aquela cultura, elas não tinham aquela coisa de vacinação e coisa e tal, como se tem no Brasil, né? Então, graças a essa cultura que foi criada, a esse programa que foi criado, né, e que foi mantido independente dos governos, né, a gente tem um nível alto de imunização e a gente erradicou no Brasil varíola, erradicou, apesar de ter voltado agora recentemente a sarampo, né, malária, meningite, né, várias outras doenças, né, que foram a febre amarela, malária mais ou menos, né, a gente ainda tem uma quantidade absurda de malária no norte, mas a febre amarela, então tipo assim, várias doenças que eram, né, verdadeiras pragas no Brasil, hoje em dia não existem mais graças à imunização. Tá? Então, assim, a gente tem que saber que tem essa situação aí. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente já está aqui 10h03 já tem que ir até para a minha reunião. Eu creio que vocês têm seus compromissos também. Semana que vem, então, eu vou o quê? Eu vou pegar de novo esses 20 minutinhos a mais, esses 30 minutinhos a mais, para a gente poder acelerar a parte de formação da Terra e a parte de estrutura da Terra. Ou seja, a gente vai estar entrando propriamente dito na geografia física que a gente conhece, né? A gente vai falar sobre a litosfera do planeta, né? A gente vai falar sobre núcleo, manto, e aí a gente vai entrar naquela parte também que eu gosto muito, eu acho muito bacana, que é a parte de tectonismo, tá? Da crosta. Tá bom, gente? Eu vou só aqui puxar agora a chamada, porque eu não puxei ainda. Um minutinho. Quero agradecer a paciência de vocês, a força de vontade de estar aqui até agora. E semana que vem, já puxei aqui a chamada, então todos estão liberados. E semana que vem nós estamos de novo aqui juntos nesse mesmo bate-canal, nesse bate-hora. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu, gente. Valeu.